Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre a frustração. Sabe aquela sensação de desânimo ou de irritação? Aquele aborrecimento que você sente sempre que alguma coisa não sai como você gostaria, como você planejou? Então, essa é a frustração. É importante a gente identificar e esclarecer a diferença entre frustração e decepção. A frustração é sempre decorrente daquilo que nós mesmos gostaríamos de ter feito e não foi possível por algum motivo. E decepção é quando a gente espera que outra pessoa faça alguma coisa ou nos fale algo que não acontece. A decepção nós vamos tratar em outro vídeo. Hoje a gente vai identificar melhor a frustração, quando é que você a sente e como a gente pode fazer para estar diminuindo isso. Vamos lembrar o seguinte, todo mundo faz planos, isso é muito normal de acontecer, né? É até necessário a gente se programar para algumas coisas. Acontece que nem tudo sai como a gente planeja, nem tudo é como a gente gostaria, né? A vida não acontece como a gente quer. E quando isso acontece, a gente tem que ter autocontrole e discernimento para saber como agir nessas situações. Muitas coisas são simples e a gente consegue rapidamente se reorganizar e resolver. Já outras pegam a gente de surpresa e às vezes causam realmente um caos na vida da gente. E a gente tem que programar tudo de novo. Qual é a diferença de quando essa frustração pode te causar problemas e quando ela vai passar e não vai te causar nenhum problema? É a frequência com que você fica frustrado. Uma pessoa que fica frequentemente frustrada, ela acaba se estressando muito mais, ela vive constantemente irritada. Ela pode chegar no nível de nervosismo, até de depressão, muito grande, porque ela não sabe lidar com as situações que saem fora do controle dela. Ela não sabe identificar qual seria uma atitude mais rápida para ela minimizar o aborrecimento de não ter sido como ela gostou, né? Como ela gostaria. O que a gente identifica? Que as pessoas que são muito perfeccionistas, muito detalhistas, elas se frustram com mais facilidade, não é? Porque elas querem tudo muito perfeito, elas acham que as coisas só têm uma maneira de acontecer, né? Elas se apegam a detalhes que na verdade não fazem muita diferença no todo, né? Pessoas muito autoritárias, que não aceitam a maneira de os outros fazerem as coisas, elas ficam frustradas até porque a pessoa simplesmente não é como ela gostaria, mesmo que isso não cause um problema para ela. Então a frustração ela vai causando, sabe aquela sementinha que todo dia você vai regando, sabendo que ela não é boa, sabendo que ela não vai te levar para um bom lugar? Né? Precisamos impedir que isso aconteça. A gente tem esse autocontrole, a gente tem esse poder, não é? Nós não podemos controlar tudo na vida, mas a nós mesmos, a maneira como a gente reage às situações, a gente pode controlar. Então você está pensando assim, tá bom, então como é que eu faço isso, né? Porque de pouquinho em pouquinho, cada dia mais, você vai ficando aborrecido, irritado. Como eu faço para impedir esse processo? Porque passa a ser um hábito, né? A gente está sempre se aborrecendo com coisas pequenas e acha que isso não vai ter grandes problemas, já que não são coisas que afetam tanto assim a vida da gente. Mas no dia a dia, né? Estresse em cima de estresse, uma hora isso vai dar um problema. Então como é que a gente resolve? A primeira coisa é você tendo calma, né? Quando a gente tem calma, quando a gente respira, quando a gente olha as situações que não foram como a gente queria, com calma, a gente consegue pensar o seguinte, isso realmente vai me causar um problema? Do jeito que aconteceu, foi tão ruim assim? Será que não foi até melhor do jeito que aconteceu do que como eu tinha planejado? Porque a gente tem que concordar, né, gente, que às vezes a vida resolve as coisas de uma maneira diferente do que a gente queria e no final ser melhor do que a gente esperava. Então a gente tem que se lembrar disso também. Não é? Muitas coisas não são, na verdade, um problema. Elas só não foram como a gente gostaria. Isso não quer dizer que ficou ruim, ficou só diferente. Esse é um outro pensamento que a gente pode ter para estar ajudando. Então, calma, né? Ter uma visão de como realmente isso tem afetado a sua vida ou não, né? A outra questão é ter um segundo plano. Ah, não foi como eu planejei. Ok, agora então as coisas mudaram. Então, o que eu posso fazer? Né? Não dando como eu esperava, qual é a minha outra alternativa? Que outra maneira eu posso estar resolvendo isso, certo? Existe também a questão da aceitação. Vamos esclarecer aqui que a aceitação é diferente de conformismo, tá? Aceitar uma situação é saber, olha, isso aconteceu assim, não era o que eu queria, enfim, agora aconteceu. O que eu faço então? A aceitação, ela coloca a pessoa diante de uma maneira, uma outra maneira, uma nova forma de olhar e resolver a situação, certo? A aceitar não é se conformar. O se conformar é, aconteceu isso, então agora fica assim mesmo.
é não ter nenhuma atitude depois do ocorrido. Essa é a principal diferença, não é? Atitude ou não atitude. Então, a aceitação é você identificar o que aconteceu, aceitar a situação e ter o segundo plano para poder agir, tá? E outra questão é, vamos superar, não é? As situações não saíram como a gente queria, as coisas não estão como a gente quer, ok, mas disso tudo, o que eu tiro de bom, né? Vamos superar, vamos continuar, porque dificilmente alguma coisa fica encerrada para sempre só porque ela não saiu como a gente gostaria, não é? Vamos pensar agora no momento que a gente está vivendo, por exemplo. Estamos em maio de 2020, estamos todos em quarentena há mais de 60 dias. É uma situação que a princípio foi frustrante para todo mundo, cada um no nível, cada um numa proporção, não é? Mas foram situações que a gente não esperava. Passados 60 dias, algumas pessoas já se adaptaram, já estão mais ativas na situação, já estão adaptadas, não é? Já conseguiram fazer um segundo plano, já estão superando, não é? Já aceitaram que as coisas não são como a gente quer. Mas algumas, e não são poucas, estão ainda se debatendo com a situação, ainda estão na frustração muito grande porque as coisas não aconteceram como elas gostariam, tiveram que mudar muitos planos. Infelizmente, você ficar relutando e se debatendo não vai mudar a situação, né? O que você pode pensar é, diante do novo cenário, diante das novas situações, das circunstâncias, o que eu posso fazer? Né? Aceitando que existe um caminho, ainda que não seja o que você planejou a princípio, ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você consiga ser mais ponderado nos seus planos, nas suas novas visões, de como as coisas podem ser, viu? A gente se encontra no próximo vídeo. Eu desejo que você lide melhor com as suas frustrações. Luz e paz.